é sério. Nós temos ímãs, nós somos um ímã. Sabe uma coisa que me deixou muito magnética? Me deixou, eu não digo feliz, porque até eu aprender isso, eu fiquei muito chateada e eu sofri bastante. Mas eu sempre fui uma pessoa sozinha. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha tantos amigos. Nunca fui aquela pessoa de sair para as festas, de ser a popular, de ser chamada assim para algum lugar. Mas me deixou muito magnética. Eu acho que por causa da minha neurodivergência, eu sou muito observadora. Então eu consigo ver coisas assim, normalmente não se nota. Isso me deixou pensativa, que foi uma das coisas que me levou a estudar sobre o cérebro. E eu descobri coisas magnificamente legais e que eu gosto muito de compartilhar com as outras pessoas, como a lei da atração. Gente, se você tiver a oportunidade, estuda, lê sobre lei da atração. Se você não tiver a oportunidade, me segue que eu vou explicar para vocês. Eu comecei a ler um livro que eu achei muito legal. Vou pegar para vocês verem. Pera aí. Esse livro aqui, ó. Ele é do Epicteto. É muito, muito legal. Ele foi um filósofo. Eu gosto muito de ler sobre filosofia, sobre pensar muito sobre as coisas, o porquê que leva um ser humano a fazer isso, o porquê que as coisas dão muito certo para determinadas pessoas e porquê que algumas coisas não dão certo para outras pessoas, coisas que a gente faz na nossa vida que tá dando certo e coisas que a gente não tá dando certo. Durante muito tempo, eu fiquei muito chateada por não ter tantos amigos assim, mas depois que eu comecei a entrar, eu comecei parece que abriu, parece que uma coisa assim na minha cabeça. Mas o que eu gostei, o que eu amei de começar a fazer esse canal, de começar a gravar os vídeos, é que a gente pode falar sobre qualquer coisa e sem ser interrompido. Gente, isso é o máximo, sabe? Eu acho que todo mundo tinha que abrir um canal e todo mundo tinha que se conectar. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto de estar no meio de pessoas, dependendo das conversas, obviamente. Mas eu gosto muito de ter amigos virtuais. Tem pessoas que estão mandando mensagens para mim que eu vejo que dá para sentir na mensagem da pessoa uma serenidade e algo verdadeiro. E eu gostei disso, eu gostei muito de ter amigos virtuais. Então, continuem mandando mensagens para mim, porque eu gosto muito de me conectar com vocês. E eu peço desculpas se eu começar a falar rápido. Quando eu me empolgo, eu começo a falar rápido e alto também. Então, esse filósofo, Epicteto, ele defende a sabedoria e ele ensina a ter autocontrole. Assim, eu faço terapia e eu acho que todo mundo deve fazer terapia. Só que eu comecei a melhorar como pessoa depois que eu comecei a entrar nesse universo da neurociência alinhado com o estoicismo, que eu acho muito consciente quando as pessoas começam a entender melhor como o cérebro funciona e como a vida funciona. O porquê que tem pessoas que no meio de uma briga explode e fala e depois se arrepende, chora, e tem aquelas pessoas que conseguem manter a calma e controlar a situação. Então, depois que a gente começa a entender esse tipo de conteúdo, quando você começa a colocar esse tipo de conteúdo na sua vida, como eu comecei a colocar no meu, eu achei que assim, me ajudou muito mesmo. Eu comecei a aceitar as coisas que eu não posso mudar, eu comecei a entender que a única coisa que eu realmente consigo controlar é eu mesmo. Às vezes a gente quer controlar a situação, às vezes a gente quer controlar como a pessoa trata a gente. Isso diz mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Às vezes a gente fica, não sei se já aconteceu com você, mas comigo sim. Por exemplo, eu mandava uma mensagem para uma pessoa e aí eu via que ela visualizava e não me respondia.
E aí passava um dia, passava outro dia, passava outro dia, e eu ficava pensando, poxa, o que que eu fiz para a pessoa não querer me responder? O que que eu fiz para isso acontecer? Ou uma pessoa se afasta de mim, eu falo, nossa, o que que eu fiz? Aí depois que eu comecei a estudar sobre esse conteúdo, eu comecei a perceber que o problema não é de fato eu. Diz muito mais sobre a pessoa do que sobre mim. Você se sente muito melhor quando você começa a enxergar sempre o lado bom das coisas. Você tem uma escolha. Todo dia, quando você acorda, você pode acordar de mau humor ou de bom humor. O que não significa que você tem que acordar falando bom dia, sol, bom dia, pássaros, bom dia, parede. Não, não é isso. É claro que cada pessoa tem seu ritmo, né? Então eu acordo quieta, não gosto de muita interação social quando eu acordo, porque eu ainda preciso me regular, mas eu não sou aquela pessoa que acorda pensando, nossa, hoje o dia vai ser horrível. Não sou, porque é sério, nós temos ímãs, nós somos um imã e a gente atrai tudo que a gente pensa. Então, se você pensar que o seu dia vai ser ruim, ele vai ser ruim. Agora, se você pensar que o seu dia vai ser ótimo, que você é linda, você é maravilhosa, você é uma pessoa próspera, você é uma pessoa que ganha bem, você tem um cargo maravilhoso, você vai ser essa pessoa. E é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Mota e eu falo sobre várias coisas que acontecem na nossa vida para a gente progredir, para a gente crescer. E se esse vídeo fez sentido para você, eu gostaria que você compartilhasse, que você curtisse, que você mandasse, se você se inscrevesse no canal e, o mais importante, que você mandasse mensagem para mim, porque eu amo receber mensagens e eu amo responder vocês.